Bom, vamos direto ao ponto. Todo mundo aqui já deve ter sentido na pele aquele peso da ansiedade, né? Aquela luta diária e universal contra a preocupação. É quase fascinante, para não dizer exaustivo, ver como a nossa mente tenta prever o futuro o tempo todo só para manter a gente seguro. Mas no fim das contas a gente acaba preso num ciclo de medo. Para entender como gerenciar tudo isso, vamos usar uma estrutura que chamamos de espectro do controle. A nossa análise de hoje vai mostrar exatamente o que dá para controlar de verdade e o que foge totalmente das nossas mãos. Certo, vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro hoje vai conectar psicologia clínica, livros clássicos e até práticas espirituais. A gente começa com a anatomia da preocupação. Depois vamos separar o que é produtivo do que não é. Aí passamos para algumas fórmulas e limites práticos, entramos na questão do enfrentamento espiritual e fechamos com o poder gigantesco do presente. Partindo para a primeira parte, tópicos 1 e 2, a anatomia da preocupação e a diferença entre produtiva e improdutiva. Trazendo a visão da clínica mais viver, a primeira coisa que a ciência nos mostra é que nem toda preocupação é de fato ruim ou inútil. A gente precisa separar as coisas. De um lado, a gente tem a preocupação produtiva. Ela é focada em ações, é super tangível e, o mais importante, tem um limite. Ela serve justamente para dar aquele empurrãozinho e fazer a gente agir. Do outro lado mora o perigo, a preocupação improdutiva. Essa fica ali no mundo do intangível, das coisas incontroláveis, presa naqueles infinitos cenários de "e se?". Ao invés de trazer solução, ela simplesmente paralisa a nossa mente, deixando o cérebro em estado de alerta o tempo todo. Para deixar isso bem prático, o pessoal da clínica usa uma analogia muito boa: a preparação para uma prova importante. A preocupação produtiva foca pura e simplesmente nos passos lógicos que a gente consegue de fato gerenciar. Passo 1, conferir como a gente vai chegar lá. Passo 2, calcular o tempo do trajeto. Passo 3, checar os materiais exigidos, tipo caneta, documento. E é isso. Fez esses passos, a ação termina. É um processo com começo, meio e fim. Agora, vamos dar uma olhada no lado complicado da coisa. As espirais improdutivas começam exatamente quando a nossa cabeça tenta adivinhar o que é totalmente imprevisível. Tipo, ficar imaginando que o endereço da prova vai mudar num passe de mágica, tentar prever um acidente de trânsito super improvável no caminho, ou se cobrar 100% de perfeição sem margem nenhuma para erro. Tentar prever catástrofes irreais só suga nossa energia e alimenta uma ansiedade disfuncional pesada. O que nos leva a uma das conclusões clínicas mais fundamentais de todas. Influenciar os eventos ao nosso redor? Totalmente possível e até desejável. A gente se prepara, se organiza e age. Mas ter controle absoluto sobre tudo? Pura ilusão. Aceitar que a vida tem imprevistos incontroláveis é, sem dúvida, a chave de ouro para manter a saúde mental em dia. Agora, o que chama muita atenção neste ponto é olhar para o passado, parte 3, fórmulas práticas e seus limites, com uma perspectiva lá da década de 40. É incrível como a vontade de sistematizar a ansiedade é algo que atravessa gerações. A gente analisou uma resenha do site Minha Vida Literária sobre aquele super clássico Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, do Dale Carnegie. A resenha faz um paralelo bem imparcial. De um lado, o livro tem uma praticidade que não envelhece nunca, com ferramentas objetivas e passos super lógicos para frear pensamentos ruins. Mas, por outro lado, ele carrega visões bem datadas, como prometer curar a depressão em 14 dias e uma pegada de pura meritocracia. Hoje, a psicologia moderna já provou que essas questões são muito, mas muito mais complexas do que isso. A análise chega numa reflexão super pontual, que está bem resumida nesta citação. É uma leitura que ajuda, com certeza, mas que não deve ser encarada como verdade absoluta. É um ótimo lembrete de que a gente sempre precisa filtrar conselhos antigos com a lente da ciência de hoje. Ou seja, fórmulas práticas são ótimas para organizar a mente, mas elas têm um limite bem claro quando o buraco é mais embaixo e exige ajuda clínica. Isso abre a porta para o nosso tópico 4, o coping espiritual. Como gerir aquilo que é incontrolável? Porque vamos ser sinceros, o que acontece quando a gente esgota todas as listas de tarefas e fórmulas práticas? Quando a gente esbarra naquilo que está verdadeiramente, inegavelmente além de qualquer controle humano? Aí a gente entra num terreno mais ancestral. A plataforma Cielo traz uma definição acadêmica fantástica para isso. O coping, ou enfrentamento religioso e espiritual. Basicamente, é o uso de crenças e práticas espirituais para lidar com altos níveis de estresse e com os maiores desafios da vida. Na psicologia, isso é reconhecidamente um mecanismo poderoso de resiliência. Saindo um pouco da teoria acadêmica e indo para a vida real, o material transcrito do Padre Marcelo mostra exatamente como esse enfrentamento funciona na prática. A gente vê ações como recitar o Salmo 91, buscar proteção divina e o mais importante do ponto de vista analítico, o ato consciente e verbalizado de entregar esses fardos incontroláveis a um poder superior.
É a teoria do coping acontecendo na prática, ali no dia a dia das pessoas. E essa frase da transcrição mata a charada. Entregue suas preocupações, descanse na certeza de que Deus cuida de cada um. Olhando por uma lente puramente psicológica, a fé funciona aqui como uma válvula de escape profunda. Nesses cenários onde a gente literalmente não tem como agir de forma preventiva, a entrega através da prece ajuda a organizar a angústia mental. Ela alivia aquele peso esmagador da incerteza e traz a calma necessária para a rotina. E isso ilustra brilhantemente o nosso tópico 5, o poder do presente. É aqui que a gente retoma o nosso tempo. Se a gente parar para pensar, o grande desafio da ansiedade é, no fundo, uma briga constante com o tempo. Isso permeia todas as fontes que a gente analisou hoje. A transcrição religiosa traz uma visão super filosófica sobre isso. Ela diz que o passado, quando a gente fica remoendo muito, vira uma âncora para a depressão, alimentada por culpas ou coisas que já não dá para mudar. Já o futuro é o playground da ansiedade. Ele é invisível, todo incerto, cheio de e se. Em resumo, excesso de passado pesa e excesso de futuro paralisa a gente. O que nos deixa com um único espaço seguro, o tempo presente. É sensacional ver a convergência de ideias aqui. A necessidade clínica de dar passos tangíveis que estão no nosso controle hoje bate certinho com o apelo espiritual de focar unicamente nos desafios do agora. A ciência e a filosofia chegam juntas à conclusão de que é só no hoje que a gente consegue agir, curar e encontrar verdadeira paz mental. Então, o ponto crucial é este. Depois de passear pela psicologia, pelos clássicos atemporais de autoajuda e pelos mecanismos históricos de enfrentamento espiritual, o grande objetivo para gerenciar a preocupação se resume a um tripé muito claro. 1. Focar 100% no presente. 2. Agir com organização em cima do que é controlável. E 3. Ter a coragem mental de simplesmente abrir mão de tentar controlar todo o resto. Para fechar nossa análise de hoje com uma provocação bem prática, quais são as incertezas que a gente vai escolher gerenciar ativamente hoje e quais delas a gente precisa simplesmente entregar e deixar para trás? Entender essa diferença é, no fim das contas, a grande chave para uma mente equilibrada. Fica aí a reflexão para a gente levar para o resto do dia. Até a nossa próxima análise.